boa tarde. O bate-papo com Eurípides Mendonça de hoje, 5 de dezembro de 2022, vai abordar o tema a Copa do Calor no Catar, 2 pesos e 2 medidas. É consenso de todos que o calor intenso prejudica o trabalho de todas as profissões, totalmente aquelas que demandam maior esforço físico, como o jogador de futebol e os trabalhadores da construção civil, respectivamente no momento atual, os protagonistas e os coadjuvantes da Copa do Mundo do Catar. Os jogadores ao desfilarem seus talentos futebolísticos e os construtores ao permitirem o soerguimento de suntuosos estádios palco dos jogos relevantes. Sem as duas profissões não haveria o sucesso. Logo, são essenciais para o sucesso da Copa do Mundo. Logo, não pode haver discriminação, nem do ponto de vista dos direitos humanos, nem do ponto de vista trabalhista. Ou seja, não pode haver 2 pesos e 2 medidas. O estresse térmico e o trabalho pesado extenuante. O estresse térmico ocorre quando a temperatura corporal se eleva em excesso, aumentando o metabolismo, sobrecarga fisiológica, influenciado ou não pelas condições ambientais, sobrecarga térmica. Por isso, quando os trabalhos pesados são realizados continuamente sob alta temperatura e combinados com alta umidade do ar, a temperatura pode se exceder a 38 graus centígrados e a perda de líquido pelo suor pode exceder 1 litro por cada hora. Claro, predispondo assim à desidratação. O estresse térmico pode se expressar por 4 condições, não necessariamente associadas: cãibras, síncope, exaustão e insolação, que acometem frequentemente atletas em esportes sob temperaturas elevadas. A insolação é a condição mais grave e decorre de uma desregulação do sistema termorregulatório, podendo ocasionar danos perenes em vários órgãos do nosso corpo, em especial coração, rins e fígado, o que exige tratamento emergencial para diminuição imediata da temperatura corporal. As mortes pela insolação decorrem como se expressam por infarto agudo no miocárdio, muitas vezes associada à toxemia generalizada, gerada por um aumento da permeabilidade gastrointestinal. E quais as condições ambientais ideais para a prática do trabalho? Temos a norma regulamentória do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 17, que estipula que a temperatura deve ser mantida entre 20 graus e 23 graus centígrados, velocidade do ar em 0,75 metros por segundo e umidade relativa do ar mínima de 40%. Por outro lado, outra norma brasileira importante, a NR 15, do mesmo Ministério do Trabalho e Emprego, objetiva estabelecer critérios para caracterizar as atividades ou operações insalubres decorrentes da exposição ocupacional ao calor em ambientes fechados ou ambientes com fonte artificial de calor. Medida interessante e importante ocorreu um acordo que foi celebrado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para que trabalhadores da construção civil tenham direito
há uma parada de 15 minutos para repouso a cada hora de atividade quando a temperatura exceder 36 graus centígrados. E pergunta-se o que foi feito no Catar para minimizar os efeitos, como foi relatado, potencialmente leves até gravíssimos do calor para os trabalhadores e os operários da construção civil. Para os trabalhadores e inicialmente para os jogadores, primeira mudança, o calendário foi adaptado, foi mudado ineditamente do tradicional mês de junho para, pela primeira vez, a 22ª edição na Copa se realizar em novembro, dezembro. E segundo mudança, a criação da parada técnica nos jogos de futebol, que é um pequeno intervalo para a reidratação dos jogadores quando a temperatura se exceder 32 graus centígrados. Vários campeonatos brasileiros, estaduais, já implementaram a medida. Terceiro, o uso de uniformes com materiais leves e frescos. E quarto, essa troca desse mesmo material no intervalo dos jogos, junto com o uso de toalhas úmidas. E quinto, uma boa hidratação, porque alguns jogadores chegam a perder até 2 kg por cada jogo. E para os trabalhadores anônimos, importantes peões da construção civil, responsáveis pelos imponentes estádios, ocorreu alguma medida protetiva? Para eles não houve escolha, tiveram que trabalhar nos meses que antecederam a Copa, meses de altíssimo calor. Mas será que houve implantação de alguma medida como a parada técnica da construção civil no Brasil, aquela de Porto Alegre? Concluo perguntando-lhes, indagando-lhes, e aí, vocês acham que foram usados 2 pesos e 2 medidas para jogadores de futebol de um lado e para os peões da construção civil do outro? Houve discriminação? Qual a tua opinião?